Bem-vindos a mais uma entrevista produzida pela Imunoliga. Esperamos contribuir com informações científicas de qualidade e esclarecer aspectos relevantes voltados para a imunologia humana na Covid-19. Hoje nós temos o prazer de entrevistar a doutora Sara Camargos. Ela possui graduação em medicina pela UFMG, residência em neurologia pela Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, mestrado em medicina pela Faculdade de Ribeirão Preto, doutorado pela Universidade Federal de Minas Gerais e combinado com o Laboratório de Neurogenética do National Institutes of Health, nos Estados Unidos, e atualmente é médica concursada e preceptora do Hospital das Clínicas da UFMG. Ela é coordenadora do Serviço de Neurologia do HC da UFMG e professora associada do Departamento de Clínica Médica da UFMG. Ela tem experiência na área de neurologia, com ênfase em neurogenética e distúrbios do movimento. E atua principalmente com os temas de Parkinson, Huntington's e ataxias espinocerebelares. Bom dia, Sara. Tudo bem? Bom dia. Muito obrigada pelo convite, pessoal. Ficamos muito felizes que você vai fazer essa entrevista hoje com a gente. Então, vamos lá, né? A gente sabe que a enzima conversora de angiotensina 2, que é fundamental para a entrada do coronavírus nas células. E ela se expressa em várias regiões do sistema nervoso central, como o córtex motor, os ventrículos, além de estar presente em vários tipos celulares de células da glia e neurônios. Você poderia falar um pouquinho sobre os mecanismos de entrada do vírus para a infecção do sistema nervoso e como é que se dá o papel da barreira hematoencefálica nesse contexto? Então, Cris, tudo começa então com o receptor de enzima conversora da angiotensina 2, né? Na verdade, esse SARS-CoV-2, ele tem muita homologia com o SARS-CoV-1 e o MERS, né? O SARS-CoV-2, que é o objeto do nosso estudo atual, ele vai se ligar, né, nesse receptor. Só que esse receptor, ele está meio disseminado em todo o corpo, né? E existem neurônios, oligodendrócitos, microgliócitos e astrócitos que possuem receptor para a enzima conversora da angiotensina. Aí, com isso, o vírus se liga a esse receptor, né? Então, nessa história, você tem vários mecanismos. A lesão direta do vírus e a ligação dele nesse receptor, causando, então, uma reação em cadeia de tempestade de citocinas. Essa tempestade de citocinas vai acabar quebrando a barreira hematoencefálica de várias formas, e eu vou ter, além da entrada viral no sistema nervoso, eu vou ter entrada de produtos celulares e do sangue no sistema nervoso, e isso também vai gerar uma reação em cadeia. Né? Existe um artigo que saiu recentemente na Journal of Alzheimer's Disease, e ele caracteriza a invasão do sistema nervoso em 3 estágios. Então, ele coloca assim, é claro que é uma forma didática de você colocar isso, as coisas podem acontecer muito em paralelo, porém, ele coloca que a COVID teriam 3 estadios neurológicos, né? Neurocovid-1, Neurocovid-2 e Neurocovid-3. O Neurocovid-1 seria a ação direta do vírus, né? Que entrada que ele teria? É entrada pelo epitélio nasal e uma via transsináptica retrógrada, também por via de nervo vago, através do ouvido, via gustativa, então pode ser que tenha uma via transsináptica, né, e aí com isso ele alcançaria a barreira, com também o Neurocovid-2, através de uma resposta secundária à tempestade de citocinas, e essa quebra de barreira hematoencefálica
causada pela tempestade, ela geraria também um quadro de entrada desses elementos e uma reação inflamatória relacionada a essa entrada e também uma reação inflamatória que mimetiza muitas proteínas que estão no sistema nervoso, que é um processo de mimetização proteica, e aí você também tem outra reação inflamatória. Sabemos que a anosmia, que é a perda de olfato, e as alterações de paladar foram identificadas tanto em pacientes graves hospitalizados por Covid, como também por pacientes com sintomas leves. Alguns estudos até chegam a citar que quase 70% das pessoas infectadas podem apresentar esses sintomas. Qual que é o mecanismo para isso acontecer? Ei, Ludmila, então, é interessante você colocar isso, e é interessante a gente lembrar também que na China e em Wuhan foram descritos esses sintomas, né, de hipogeusia e anosmia, são 2 sintomas diferentes, porque muita gente confunde a perda de olfato com a perda de paladar, porque são conectadas, né? Muita gente que tem perda de olfato relata também perda de paladar, mas no caso do Covid, podem ocorrer simultaneamente ou isoladamente. E em Wuhan, é engraçado porque eles relatam coisa de 13%, 15% de pessoas com esse acometimento. Já, por exemplo, em estudos multicêntricos mais atuais, falam 85% de casos, né? Diferente, no mínimo. E lá em Joinville, na Univille, eu tenho um amigo neurologista em Santa Catarina, o Marcos, ele deu até uma live no Instagram recente. Eles estão fazendo uma pesquisa super legal. Todos os pacientes que têm Covid, eles são submetidos a uma entrevista e um exame neurológico bastante rigoroso. E eles perceberam na corte deles que 85% têm sintomas neurológicos, sejam eles cefaleia, hiposmia, e ageusia e outros sintomas associados também. Hiposmia e ageusia chega a 77%. Mas aí você vai me perguntar, mas Sara, por que na China tem pouco e aqui tem mais? Será que foi uma diferença de mensuração? Pode ter sido uma diferença de mensuração. Mas existe uma teoria mais bonita. Parece que nós temos, né, diferenças no nosso anticorpo receptor de ECA, tá certo? Por que nós temos diferenças? São polimorfismos genéticos, tá certo? E esses polimorfismos genéticos, eles podem conferir diferenças em diferentes populações. Então, especula-se que os asiáticos tenham menos hiposmia e ageusia por eles terem um receptor diferente, por causa desses polimorfismos genéticos que não conferem doença, conferem apenas uma diferença no receptor. Enfim, como é que essa coisa se dá? No caso do olfato, o SARS-CoV, ele se liga às células do epitélio nasal, tá certo? E eles também atravessam a placa cribiforme e chegam no nervo olfatório via transsináptica. O mais interessante é que tem estudos que mostram ressonância de bulbo olfatório absolutamente normal. Absolutamente normal. Então, pensa-se também que seja uma coisa confinada ao epitélio nasal e o epitélio gustativo. Agora, tem estudos que viram por imunohistoquímica e por microscopia eletrônica partículas virais dentro de células do bulbo olfatório. Mas a maioria dos estudos não mostra nem na ressonância alteração de bulbo olfatório. Então, existe uma parcela de estudiosos que acha que é só uma lesão confinada ao epitélio olfativo e gustatório e que essa coisa fica restrita e os pacientes recuperam claramente depois. Eu li uma outra coisa bem interessante, que a gente tem muito artigo, né? E eu me preparei estudei um pouquinho antes para conversar com vocês, porque a gente tem que, né,
parecer bonita. Tô brincando, é porque a gente precisa de estudar mesmo. E eu anotei em algum lugar aqui das minhas anotações o número de artigos, achei. O número de artigos, isso foi da Science Mag, um tópico do Twitter da Science Mag, que nós temos de janeiro até agora 23 mil papers sobre SARS-CoV, né? E isso aí dobra, o número de papers vai dobrando a cada 20 dias. E aí eles colocam assim, se a gente não estabilizar a curva, no final do ano nós vamos ter 1 milhão de papers. Então, mas assim, pelo menos os papers de revisão que eu li, a maioria é que pode ocorrer, é claro, uma via transsináptica de alteração via bulbo olfatório. Porém, as ressonâncias de bulbo olfatório e algumas... Há também uma ausência de partículas virais no líquor na maioria dos estudos, então parece que essa lesão é epitelial mesmo, embora seja muito interessante para a gente pensar que a via transsináptica do nervo olfatório, do vago e do epitélio gustativo seja bem palatável, interessante para o sistema nervoso. Sara, muitos dos pacientes que têm Covid-19 se apresentam com aquela hipóxia silenciosa, né? E parece que o sistema de detecção da baixa saturação de oxigênio não funciona. Isso poderia indicar uma complicação, um comprometimento do sistema nervoso central? Luiz, excelente pergunta, mesmo porque ela é muito intrigante, né? Bem, existem várias teorias. Agora, essa questão da hipóxia silenciosa, ela é uma coisa que deixa os médicos muito aflitos, porque o paciente realmente ele não tem a dispneia compatível com a queda de saturação e a hipoxemia dele. Bem, existem algumas teorias, a que eu mais gostei até agora é a que eu vou justificar para você. Mas, assim, não tem nada tão definido, certo? Mas é uma coisa muito interessante. Na verdade, o que vai gerar a dispneia, na maioria das vezes, é o aumento do CO2, tá certo? Os receptores no tronco encefálico que detectam o aumento de CO2 é que fazem a gente respirar. Por exemplo, para você ter uma ideia, quando a gente faz a prova de morte encefálica, a gente oferece um dos reflexos que são perdidos no caso de morte encefálica, é o reflexo da respiração. Então, o que você faz? Você dá um estímulo supraelevado no tronco de alto CO2. Então, você, por exemplo, você deixa o paciente sem a ventilação mecânica, porém, com grande oferta de oxigênio pelo tubo, e aí você espera 10 minutos. Aí você, com 10 minutos, você vai ver que o paciente vai aumentar muito o CO2 dele. Se ele não respirar com esse aumento de CO2, aí esse reflexo está abolido no tronco. Dito isso, a explicação que interessante para o SARS-CoV gerar a hipoxemia silenciosa, que tem uma conotação assim, feia, assim, achei o termo feio, happy hypoxia, né? É muito estranho, né? Triste esse termo, mas, bom, enfim, foi cunhado também de happy hypoxia. Acontece que, nesse momento, o oxigênio é pouco oferecido aos alvéolos, porque eu tenho microtrombos, eu tenho toda uma questão do SARS-CoV com as hemácias, que vão ter o oxigênio, então eu tenho pouca oferta de oxigênio aos alvéolos, tá certo? Isso, o pulmão, nessa fase, o pulmão ainda tem a complacência dele, então ele é um pulmão elástico, tá certo? E ele também é um pulmão que não está cheio de líquido ainda, porque ele está numa fase inicial. A fase SARA, que é síndrome da angústia respiratória do adulto, esse termo era um termo antigo, o pulmão fica duro, inelástico e cheio de líquido. Nessa fase, o pulmão não está duro, o pulmão não está cheio de líquido, só que não chega oxigênio. Mas ele consegue eliminar o CO2. E porque também o CO2 tem uma taxa de difusão 40 vezes maior que a taxa de oxigênio. Então, o que acontece? Esse pulmão ele é capaz de eliminar o CO2
e é incapaz de absorver o O2, né? Então, é mais ou menos o que acontece em estudos de aviação com despressurização rápida, que não dá tempo ainda do CO2 aumentar para você ficar dispneico. Então, uma das teorias é essa daí. Agora, eu também não excluiria completamente a ligação do vírus e alguns receptores do tronco, porque existem também alguns relatos, assim, anedóticos, né, de síndrome de Takotsubo, que é uma morte súbita por desautonomia, né, e tem também evidências, às vezes, de alterações pupilares, de alterações de hipotensão postural, falando a favor de alterações desautonômicas e de tronco cerebral. Então, existe essa questão também. Mas eu acho que a questão do CO2, eu gostei muito dessa explicação. Não sei se você gostou também. Bom, continuando, a síndrome de Guillain-Barré é uma doença autoimune que afeta os nervos após uma reação imunológica rara e exagerada a agentes infecciosos, como aconteceu com o Zika vírus. Diversos casos já foram relatados dessa síndrome para a nova pandemia, né? Então, explica para a gente como que isso pode ocorrer? Excelente pergunta, Lucas, ainda mais que você lembrou do contexto de Zika vírus. Bem, na verdade, a síndrome de Guillain-Barré é uma síndrome pós-infecciosa, ou pós-vacinal, ou pós-inflamatória. O que acontece? Na verdade, você tem um insulto no seu sistema imunológico, mas na maioria esmagadora das vezes, quando você consegue detectar o agente que desencadeou essa reação, ela é pelo Campylobacter jejuni, né? Ela não é bem pelo Zika. Mas como nós tivemos recentemente, ainda temos, né, um aumento de casos desses arbovírus, eles também podem desencadear essas reações. Mas o mais comum mesmo é o Campylobacter jejuni. Há outros vírus também, citomegalo, micoplasma, HIV, reações vacinais, né, também podem gerar, ou outras infecções. O que acontece? Você tem um insulto infeccioso, né? Aí, mais ou menos 2 a 3 semanas, eles são, às vezes, alterações sensitivas e alterações motoras de nervos periféricos. Por quê? Acontece uma reação cruzada, tá certo? De alguns antígenos da mielina, tá certo? Com a reação inflamatória provocada por esses agentes. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter uma reação autoimune por esses antígenos que já foram identificados na mielina, né? GM1, GD1, GQB1. Então, esses autoanticorpos, eles vão agredir a mielina ou o axônio, porque existem também contra o axônio, mas via de regra é contra a mielina, e aí com isso, com uma preferência, o Guillain-Barré clássico, ele tem uma preferência a nervos motores, tá certo? Então, você vai ter uma polineuropatia aguda, desmielinizante, motora, e ascendente, né? Então, aí, à medida que ela vai aumentando, ela vai pegando mais membros e incluindo musculatura respiratória. Então, pode ser bem grave. A parte boa é que há uma resolução quase completa com a administração de imunoglobulina numa porcentagem muito grande de casos. E uma porcentagem grande de casos não vai para CTIs, né? E as sequelas, na verdade, com a imunoglobulina, você não previne sequela, né? Você só tira o paciente do pico da doença. Bem, existem vários tipos de Guillain-Barré. A maior parte deles é desmielinizante, motora e aguda. No Zika, infelizmente, uma porcentagem maior eram os Guillain-Barré axonais atípicos. Então, a recuperação sem sequela, mesmo assim, fazendo vários tratamentos com imunoglobulina, plasmaféresis, a gente sabe que isso não vai prevenir sequela, né? O que vai definir se o paciente vai ter sequela ou não é se ele tem uma lesão desmielinizante ou uma lesão axonal, tá certo? Desmielinizante, menos sequela, na maioria das vezes. Então, no Zika eu tinha Guillain-Barré atípicos, né? Síndromes
axonais, com envolvimento sensitivo. E no SARS-CoV, eu tenho vários sabores, flavors, como dizem os americanos, né? A gente tem caso descrito, né, de síndromes desmielinizantes e síndromes axonais. Aqui no Brasil, o professor Oswaldo Nascimento, do Rio de Janeiro, que é uma autoridade nacional em neuropatias periféricas e um estudioso muito importante de síndrome de Guillain-Barré, ele relatou alguns casos de síndrome de Miller-Fisher, que é uma variante do Guillain-Barré, que vai dar uma ataxia sensorial, então menos comprometimento motor do que o clássico, com uma ataxia sensorial, você não tem propriocepção, então você fica muito instável, e oftalmoplegia, ou seja, um acometimento do nervo periférico, porém craniano, né, de musculatura ocular extrínseca, terceiro, quarto e sexto nervos, e uma ataxia sensorial. Então, em outros países também a gente vê Miller-Fisher muito descrito e também a forma clássica. A sorte é que a maioria esmagadora respondeu bem à imunoglobulina. É um tratamento caro, mas é um tratamento muito bom. Sabemos que as reações inflamatórias são capazes de causar diversos tipos de dano tecidual, já descrito na COVID, e o que pode gerar diversas complicações na estrutura do sistema nervoso. Você poderia nos falar se tem e quais são as principais estratégias que o sistema nervoso utiliza para evitar essa ação do sistema imune? Então, Lud, na verdade, nós temos a barreira hematoencefálica como o maior protetor do sistema nervoso, né, central. E o grande problema é que o SARS-CoV ele vai gerar uma quebra dessa barreira por pelo menos 2 mecanismos, né? Quando você tem, na segunda fase do neurocovid, né, que é essas fases que eu achei muito didáticas e interessantes, a tempestade de citocinas, né? Então, esse aumento de interleucinas, TNF, ele vai gerar, então, uma dilatação vascular e uma certa quebra dessa barreira. O que pode acontecer também é que eu vou ter também uma lesão vascular do endotélio vascular pelo próprio vírus, gerando também uma vasculite. Aí, com isso, eu vou perder qualquer mecanismo de defesa que o sistema nervoso tivesse contra macromoléculas, pela quebra da barreira e do endotélio, né? Sara, a infecção pelo novo coronavírus é marcada pela presença de alteração na coagulação e também de microembolismos. E parece que a Covid-19 aumenta a probabilidade de AVCs isquêmicos em adultos mais jovens, que normalmente não pertencem ao grupo de risco desse tipo de problema. As taxas de AVC são altas e o prognóstico para essas pessoas é bem desfavorável. Você pode nos falar um pouco sobre como que a pandemia tem impactado os serviços de neurologia e sobre o uso da heparina como profilático para esse tipo de acontecimento? Luiz, extremamente legal sua pergunta. Na verdade, você tem 2 cenários, né? O cenário do paciente, que é o mais frequente, tá? É o cenário do paciente com afecção do SARS-CoV grave, que tem a tempestade de citocinas, que evolui para um quadro, devido a essa tempestade de citocinas, de hipercoagulabilidade, gerando microtrombos e trombos em grandes vasos. Você tem esse cenário que é a maioria. Só que você tem um outro cenário também, que é o paciente que chega no pronto-socorro sem sintoma de SARS-CoV, ou com oligossintomático, e ele chegou no pronto-socorro porque estava com déficit neurológico. Isso não é tão desprezível assim, e é interessante que nós tivemos um caso, a Escola Paulista de Medicina teve um de sangramento em jovem também, de vários, que a gente chama de microbleeds, né? Então, você também tem essa alteração de hipercoagulabilidade sem necessariamente o paciente estar em estado crítico, em estado grave, né? E a grande questão é que eu posso pegar vasos grandes, vasos pequenos. Inclusive, existe um terceiro cenário. O paciente que aparentemente não teve dano neurológico, tá certo?
e quando você vai fazer uma imagem por algum outro motivo, você encontra vários pequenos infartos que eram oligossintomáticos. Ou seja, esse paciente teve infarto de pequenos vasos. O que acontece? Através dessas citocinas de ativação macrocitária, eu vou ter um aumento do estado de coagulação e vou ter um aumento de alguns marcadores. Quais são esses marcadores? Que estão muito relacionados a esses eventos trombóticos, mas não só no sistema nervoso central, né? Você pode ter infarto renal, você pode ter infarto no miocárdio, você pode ter qualquer trombose venosa pulmonar, você pode ter infarto venoso cerebral também, de seios venosos, tá certo? Então, quais são esses marcadores? São a ferritina, tá certo? A proteína C reativa, que é a proteína inflamatória, e o dedímero. Todos esses pacientes que sofrem esse estado de hipercoagulabilidade, eles têm esses marcadores aumentados. É claro que são marcadores, não é 100% de acurácia e tudo mais, mas advoga-se que esses pacientes que tenham esses marcadores elevados, eles recebam heparina profilática a fim de não terem eventos isquêmicos. Agora, o problema, Luiz, é que nós temos eventos hemorrágicos também, tá certo? Eu posso ter eventos hemorrágicos em alguns cenários. Eu posso ter um infarto isquêmico evoluindo para um infarto hemorrágico, tá? Agora, vocês lembram que eu comentei com vocês que na história da quebra da barreira hematoencefálica, eu vou ter a entrada de elementos do vírus e do sangue no endotélio vascular? Pois isso aí gera uma vasculite e uma fragilidade dos vasos que podem se romper. Além do que a angiotensina 2, que pode estar aumentada pela ligação do SARS-CoV no seu receptor, vai aumentar a vasoconstrição, a resistência vascular periférica, a pressão arterial e a ruptura de vasos. Então, é claro que se o paciente é principalmente hipertenso, diabético e com alto IMC, foram os 3 mais relacionados a AVC em SARS-CoV, eu tenho jovens que não têm nada desses acometimentos que nós citamos, porém, pela tempestade de citocinas e pela vasculite, e pela própria ação do SARS-CoV, aumentando a aumentando a angiotensina 2, pode gerar um sangramento também. Aí o Luiz vai falar assim, mas você vai dar heparina para alguém que pode sangrar? Aí você tem que pesar o risco-benefício. O maior, aparentemente, a balança está pesando mais para o lado da isquemia e do trombo, menos um pouco para da hemorragia. Mas a hemorragia não pode ser negligenciada, não. Um estudo recente, segundo o qual 15 em cada 45 pacientes, 33%, ainda apresentavam desatenção e desorientação na alta hospitalar, pode indicar comprometimento das funções neurológicas. Um paciente com encefalite viral pode ficar com sequelas tardias, tais como crise convulsiva ou déficit cognitivo. Podemos, então, imaginar que o mesmo possa se dar em possíveis alterações neurológicas associadas ao SARS-CoV-2. Além disso, vemos o aspecto psicológico de milhares de pessoas fortemente modificado pela morte e o distanciamento social. Como que os serviços de neurologia do país vão enfrentar a médio e a longo prazo os efeitos da pandemia? Lucas, eu gostei muito da sua pergunta, porque ela é abrangente, interessante, e também ela fala um pouco do que nós vamos fazer com tudo isso, né? Bem, a primeira questão é da encefalite, né? A encefalite, ela também acontece nas fases neurocovid 2 e 3, ou seja, mais na fase 3, né, que você tem a quebra de barreira, a entrada de vírus no sistema nervoso, o vírus, a lesão direta do vírus pode gerar uma encefalite autoimune, e eu também tenho aquele processo de mímica molecular que pode gerar um outro quadro chamado ADEM, que é Acute Demyelinated Encephalomyelitis. Então, eu posso ter lesão por autoanticorpos, a lesão do vírus causando um problema inflamatório. Então, as encefalites, elas são comuns nesse contexto, e você também lembra que nesse contexto eu estou com um paciente crítico.
Então, independente de qualquer ação viral, eu tenho pacientes encefalopatas porque estão sépticos, porque estão usando medicamentos, por uma outra série de motivos também. Bem, esses pacientes, eles podem ter também essas lesões autoimunes em medula e em encéfalo. Eles podem ter status epilépticos, por exemplo, epilepsia, estado confusional, psicose. Alguns desses pacientes podem evoluir para sangramento, para formas necrotizantes de encefalite. Existem alguns casos na literatura. E na verdade, nesses casos também eu ainda posso ter esses infartos silenciosos, né? Então, para os pacientes críticos, seria interessante que todos fizessem, na verdade, seria interessante para todos os hospitalares que se fizesse na alta uma avaliação neurológica, como está sendo feito em vários centros, né? O paciente é submetido em vários centros a uma avaliação neurológica, uma imagem de encéfalo. Outra coisa interessante é que esses pacientes, eles podem e devem ser acompanhados no mínimo 3 a 6 meses depois do quadro infeccioso. Isso nós estamos pretendendo fazer, e o professor Marco Aurélio, ele conseguiu, da psiquiatria, ele conseguiu um financiamento do CNPq, e ele vai nos ajudar para fazer essa avaliação desses pacientes pós-pandemia também. Além disso tudo, a gente tem uma outra questão dos pacientes desenvolverem sintomas psiquiátricos, independente de encefalite ou não, pós-pandemia, que são reações de estresse pós-traumático, que aconteceu no SARS-CoV-1 e na MERS, em vários pacientes pós-infecção, quadros de ansiedade, de insônia, até de psicose também, transtorno obsessivo compulsivo. E, infelizmente, nesses casos que houve afecção do sistema nervoso central, um declínio cognitivo. Então, quanto mais cedo a gente detectar esse problema e reabilitar esse paciente, melhor. E ainda tem um outro mecanismo de ação que o SARS-CoV pode estar implicado, né? Por exemplo, você tem algumas partículas virais ficam nos neurônios silenciosas, né? Só que se sabe que essas partículas virais, elas podem, através dessa ligação no ECA, desencadear, então, alteração de produção de mecanismo de energia e de eliminação de metabólitos tóxicos da célula e também promover a agregação anormal de proteínas. Quem gosta de neurodegeneração, na hora que escuta, né, agregação anormal de proteínas, já vai pensar em pelo menos 2 doenças neurodegenerativas, né, as mais comuns, doença de Parkinson e doença de Alzheimer, né, cujo o substrato, a gente não sabe se é o efeito ovo ou galinha, mas um dos substratos é o acúmulo anormal e a agregação anormal de proteínas, fazendo os corpúsculos intranucleares ou intracitoplasmáticos. Então, o que acontece é que algumas vezes no SARS-CoV, a deposição desses elementos virais dentro desses neurônios que podem desencadear essas reações. E é interessante, tem um estudo na Alemanha que até promovido por um laboratório chamado Centogene, e eles têm visto alguns casos de doença de Parkinson iniciado pós afecção por SARS-CoV. Bem, aí nesses casos o paciente já tinha uma predisposição genética, ele já tinha um marcador genético, e o SARS-CoV ele foi o catalisador, né, desse mecanismo, através da agregação anormal de proteínas, desencadeando toda essa cascata da neurodegeneração. Isso aí vai ser uma coisa que vamos ter que estudar com o follow-up dos pacientes. Mas não é nada negligenciável também, não. Ô, Sara, sobre esse assunto mesmo, como que se dá o acompanhamento pós-pandemia desses pacientes? Sim, esse projeto, pelo menos, assim, em nível institucional, a gente pode falar um pouco desse projeto do Dr. Marco Aurélio,
nós pretendemos examinar esses pacientes do ponto de vista neurológico, psiquiátrico e imunológico também. Então, o paciente ele vai ter alta, e aí nós vamos acompanhar ele na neurologia. A gente tem alguns protocolos de avaliação, que aí você vai compreender várias baterias de sistema nervoso periférico, de sistema nervoso central, e baterias neuropsicológicas para avaliar possíveis déficits cognitivos também. A Imunoliga gostaria de agradecer a disponibilidade da Sara em participar e contribuir para o conteúdo da nossa página. E também manifestar a nossa admiração pelo trabalho que ela exerce no Hospital das Clínicas e como professora. Nós também vamos deixar uma bibliografia complementar disponível tanto no Facebook quanto no Instagram e no nosso canal do YouTube. Gostaríamos de convidar a todos também para curtir nossas páginas e canais no Instagram, YouTube e Facebook. Obrigada. Obrigada a vocês.